Você está no canal Oculto e Incrível, onde histórias reais, esquecidas ou ocultas pelo tempo, voltam à luz. Hoje, você vai conhecer um caso que não é uma teoria, nem uma invenção, é uma história real. E prepare-se, porque é impossível terminar esse vídeo sem sentir algo profundo. Dezembro de 1945. A Segunda Guerra Mundial havia terminado há poucos meses. Soldados americanos ainda estavam na Europa, ajudando a reconstruir cidades, patrulhando ruínas, tentando entender o que tinham sobrevivido. Entre eles estava John Gonçalves, um jovem soldado de apenas 22 anos. John era de Massachusetts, filho de imigrantes portugueses, e havia sido enviado à Alemanha como parte das forças aliadas. Lá, ele servia em uma base militar da cidade de Bar-Oub, em meio aos escombros deixados por 6 anos de guerra. Num desses dias cinzentos e frios, John sentou-se e escreveu uma carta para sua mãe, Clara. Era uma mensagem simples, mas cheia de vida. Ele dizia estar bem, contava que os soldados estavam sendo tratados com respeito, e que tinha esperanças de voltar para casa em breve. Ele terminava a carta com carinho, mandando amor à família. Uma carta comum, como tantas outras naquela época, mas o que aconteceu com ela foi tudo menos comum. A carta foi escrita, selada e enviada pelo correio militar, mas nunca chegou ao seu destino. Ficou esquecida em algum lugar, talvez perdida no caos do pós-guerra, ou arquivada por engano. O fato é que ela simplesmente sumiu, e Dom voltou para casa anos depois, sem nunca saber que aquela carta havia desaparecido. Ele construiu uma vida. Casou-se com Angelina, o amor de sua juventude. Com ela viveu 61 anos. Tiveram filhos, netos, viveram uma vida inteira juntos. E então, em 2015, John faleceu. A carta continuava desaparecida, até que o destino resolveu agir. Em 2021, 76 anos depois da carta ter sido escrita, funcionários dos Correios dos Estados Unidos encontraram, por acaso, uma correspondência antiga, durante uma triagem de documentos. Um envelope amarelado, selado, com um carimbo de 1945. No remetente, Dom Gonçalves. No destinatário, Clara Gonçalves, em Massachusetts. A carta nunca havia sido aberta. Eles investigaram. Clara, a mãe de Dom, já era falecida. John também. Mas sua esposa, Angelina Gonçalves, ainda estava viva. Aos 89 anos, ela recebeu o envelope das mãos dos Correios. Ao ver a caligrafia do marido, tão jovem, sentiu o tempo parar. Era como ouvir a voz dele, de novo. Como se aquele soldado de 22 anos estivesse de volta, chamando por ela. Angelina abriu a carta. Leu cada linha com cuidado, como se tocasse algo sagrado. E, mesmo décadas depois, sentiu as palavras de John atravessarem o tempo. Ela disse, em entrevista, é como se ele estivesse me chamando. Como se dissesse, eu ainda estou aqui. Ela guardou a carta com reverência. Disse que foi como um presente de Natal enviado do céu. Um sinal de que o amor, às vezes, encontra um jeito de voltar. Angelina ficou sentada por um tempo, com a carta nas mãos, olhando para aquela caligrafia que ela conhecia tão bem. Era a letra dele. Como se o tempo tivesse sido dobrado, e o jovem John estivesse ali, presente. Não como uma lembrança distante, mas como alguém que ainda tinha algo a dizer. Naquele envelope selado, 76 anos antes, havia não só palavras, mas um pedaço de um homem que ela amou a vida inteira. E que agora voltava, uma última vez, através do papel amarelado, do selo antigo, da emoção contida em cada linha. A carta, apesar de simples, carregava mais peso do que qualquer discurso. Não era um poema, nem uma declaração dramática. Era apenas um jovem escrevendo para a mãe, como tantos outros fizeram durante a guerra. Mas o tempo transformou aquelas palavras em algo maior. O que antes era rotina, virou relíquia. O que antes era um bilhete, virou testemunho de uma época. Angelina compartilhou a carta com sua família. Os filhos, os netos, todos emocionados. Alguns nunca chegaram a conhecer Dom, outros o lembravam vagamente. Mas agora, todos puderam sentir quem ele era. Não apenas o veterano, não apenas o avô silencioso, mas o jovem soldado, com medo, esperança e saudade. Um jovem que queria apenas voltar para casa. Imagine o que é receber algo que pertence ao passado, não como um objeto histórico, mas como uma mensagem pessoal, uma cápsula emocional.
A maioria de nós vive cercada de mensagens descartáveis, textos rápidos, vídeos curtos, conversas que se apagam. Mas aqui, estamos falando de uma carta escrita à mão, carregada de intenção, preservada pelo acaso, ou talvez por algo maior. Uma carta que sobreviveu à guerra, ao esquecimento, ao tempo, e encontrou o seu destino. E se essa carta tivesse chegado em 1945, provavelmente teria sido lida, respondida e esquecida com o passar das décadas. Mas o atraso deu a ela um novo significado. Fez dela uma ponte entre tempos, uma memória revivida no momento em que mais precisava ser lembrada. Há algo de profundamente humano nisso, em querer ser lembrado, em querer deixar palavras que fiquem. E talvez por isso essa história tenha tocado tanta gente no mundo inteiro, porque ela fala de algo que todos sentimos, o desejo de conexão, mesmo quando o tempo, a guerra ou a morte tentam nos separar. O sargento Don Gonçalves nunca soube que aquela carta não chegou, mas de algum modo, ela chegou, a tempo de tocar a mulher que ele amou, a tempo de ser lida por uma nova geração, a tempo de nos lembrar do valor das pequenas coisas que deixamos para trás. E talvez esse seja o ponto mais poderoso desta história. Às vezes, o que muda tudo não é um grande acontecimento. É um envelope esquecido. É uma frase simples. É um gesto que ressurge quando menos se espera. Porque as emoções que colocamos no mundo, amor, saudade, cuidado, não desaparecem. Elas circulam e, um dia, voltam. Aqui no canal Oculto e Incrível, acreditamos que as histórias mais impactantes não são sempre as que fazem mais barulho. Às vezes, são as mais silenciosas, as que aconteceram longe dos holofotes, as que ficaram adormecidas, esperando o momento certo para serem ouvidas. E agora que você ouviu essa história, o que vai fazer com ela? Vai deixá-la passar? Ou vai carregá-la com você, como Angelina carregou as memórias de John? Talvez você também tenha algo a dizer. Uma carta que nunca escreveu, uma mensagem que ficou presa na garganta. Porque no fim, todos temos uma carta não enviada. E às vezes, ainda dá tempo. Se esse vídeo tocou você, considere compartilhá-lo. Não para que ele viralize, mas para que a história de John e Angelina continue sendo contada. Deixe seu comentário dizendo qual é a carta que você gostaria de receber, ou aquela que gostaria de ter escrito. Aqui, cada história conta, e você faz parte disso. Você assistiu ao canal Oculto e Incrível, e agora que sabe dessa história, talvez veja cada carta, cada mensagem, de um jeito diferente. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.